É possível saber quem é o homem mais feliz do mundo? Será que é o mais rico? Será que é o mais poderoso politicamente? Ou será que é o homem mais bonito? Então, é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Vem comigo. Eu vou contar uma história, então. Era uma vez um rei muito poderoso. Certa vez, então, ele recebeu a visita de um sábio grego e lhe perguntou quem era o homem mais feliz do mundo. O sábio contou a história de um homem próspero, mas simples, que viveu sua vida de maneira modesta e morreu com dignidade, tombando em batalha ao defender sua cidade e foi homenageado pelos seus concidadãos após a sua morte. Quem era então o segundo homem mais feliz? Perguntou o poderoso rei. Certamente sou eu, disse ele. O sábio então contou a história de uma sacerdotisa que foi transportada pelos filhos, que a levaram até um lugar para um compromisso que estava atrasada, puxando uma carroça, e depois de tamanho esforço, eles morreram serenamente. Deitaram-se para descansar e nunca mais despertaram. O rei, então, indignado, questionou por que só haviam mortos nessa lista. Ao que o sábio respondeu: só depois da nossa morte podemos dizer se um homem foi feliz, pois enquanto estamos vivos, todos nós estamos sujeitos aos infortúnios de maneira súbita. Diante da fala do sábio, mesmo incrédulo, o rei procurou refletir. E é isso que a gente pode e deve fazer sobre esse tema. Se realmente um homem só podemos dizer que um homem, uma pessoa foi feliz após a sua morte. Esse rei a qual eu estou me referindo aqui era o rei Creso, que foi o rei da Lídia, enquanto que o sábio era Solon, ou Solon, legislador grego e precursor das reformas legislativas que levariam ao surgimento da democracia em Atenas. Segundo Heródoto, que é quem narrou primeiramente essa história, depois foi recontada inúmeras vezes, ela ocorreu na cidade de Sardes, onde hoje fica o território da Turquia, aproximadamente ali em volta do ano 540 a.C. Ela se sucedeu anos antes de Creso ser derrotado e preso em batalha por Ciro o Grande, governante da Pérsia. E ele estava, quando estava prestes a ser executado, sendo levado para a morte, junto com seus soldados e seus companheiros, Creso então se lembrou das palavras do sábio grego e gritou: estava certo, meu visitante ateniense! Intrigado com aquelas palavras, então, o rei da Pérsia, Ciro o Grande, que o havia capturado, mandou soltá-lo e exigiu explicações. E aquilo que ele disse naquele momento foi exatamente o que salvou a sua vida. E ao invés de ser morto, então, ele passou a servir como conselheiro do rei. E o que essa história nos conta? Ela nos conta, então, que realmente o rei era poderoso, ele tinha os maiores tesouros do mundo naquele momento, foi responsável ali por ter grandes êxitos militares, mas isso não fazia dele a pessoa mais feliz do mundo aos olhos da sabedoria ou do conhecimento. Por quê? Porque logo depois ele foi vítima de grandes infortúnios. Então, tem uma série de eventos trágicos que ocorrem com ele, como a morte do filho, a derrota na guerra, e por fim, então, além disso, ele estava próximo de ser executado, ou seja, teria um final infeliz, mesmo que naquele momento, quando recebeu a visita do sábio, ele se achasse o homem mais próspero do mundo. E o que essa história nos conta, então, é que nós devemos ficar alerta para as mudanças que podem suceder a todos de maneira inesperada. E que num dia você está bem, onde pode se sentir muito afortunado e o cara mais sortudo do mundo, e no outro você escorrega ali na próxima esquina numa casca de banana, é vítima de uma tragédia, torce o pé, quebra a perna, perde o emprego e uma sucessão de eventos catastróficos pode se suceder a você e toda aquela felicidade que você achava ser detentor se esvai e desaparece. Então a moral dessa história é praticamente o início dela, que a gente só pode dizer que uma pessoa foi ou não feliz depois que ela encerra a sua jornada aqui no mundo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí dessa história, continuem acompanhando o canal e em breve teremos aí mais conteúdo relacionado a esse tema e essas reflexões para vocês discutirem. Não deixem de comentar aqui embaixo o que vocês acharam e se vocês já conheciam essa história aí, tá bem? Muito obrigado, até a próxima!